de verdade é sobre o foco. Para onde os nossos olhos estão olhando? É essa a questão. Está tudo aí disponível. Sempre foi assim. Mas os olhos estão voltados para o conteúdo, para as coisas do cotidiano, para as histórias, para as distrações. Isso que suporta, isso que sustenta esse conteúdo fica ignorado. Por isso que os grandes mestres eles falam em uma virada, virar os olhos. Virar os olhos para a fonte. Isso não é uma coisa mágica e nem precisa de anos de estudos. É uma compreensão que ela acontece num instante. Mas então por que parece tão difícil e são tão poucos que se voltam? Isso é uma história também. Você nem tem contato com esses tantos ou esses poucos. Isso é uma história sendo contada agora. Observar isso também faz parte da compreensão. É misterioso. E tentar entender com a mente é impossível, na verdade. Muitos esquemas, muitos modelos, muitos entendimentos diferentes. Tentando descrever o funcionamento disto, mas isso escapa à mente. Então, no reino da história, dentro do filme, você não é ensinado a olhar para si, a investigar o fenômeno que você mesmo é. Então você olha para o mundo, supostamente separado de si, para um mundo concreto. Porque se tem você, tem os outros, tem as coisas. E aí você é ensinado a investigar as coisas sob essa expectativa de serem concretas. E não tem nada errado nisso. Mas esse outro nível, essa perspectiva anterior à possibilidade de um mundo concreto, isso não lhe é ensinado. Principalmente na cultura ocidental. No Oriente, nós temos uma história um pouco diferente. Então, esses mestres que vieram de lá te mostram uma perspectiva em que não há um mundo concreto lá fora. O que há é um saber onde tudo vai surgindo. Ninguém te ensina a olhar para isso. E se você não sabe que está lá, por que você iria olhar para lá? É como um estilo de música ao qual você nunca teve contato. Como que você pode apreciá-lo? Se você nunca teve contato com ele, se nunca ninguém te fez ouvir,
por graça, por mistério, chega então esse conhecimento, esse apontar. Olha, investiga a tua própria experiência. Olha, sem a intenção de descobrir, só olha para o funcionamento daquilo que você diz que é você. Memória, uma memória que fala de nascimento, infância, juventude, maturidade. Olha isso fora dos modelos, fora das caixas. Os pensamentos e as crenças que fazem atuação nesse mundo. De onde eles vêm? É possível perceber que eles são fundamentados numa visão, num modelo de funcionamento de mundo? Olha, e se isso não for exatamente assim? O que tem por trás? O que é a verdade? O que é a realidade? Tanto já se debateram sobre isso? Não será agora a hora dos seres comuns descobrirem a verdade? A verdade é sim desafiadora, porque ela pode mostrar que você esteve olhando para o lugar errado até agora, por toda a tua vida. Será que vale a pena descobrir isso? É misterioso, porque alguns vão decidir, entre aspas, alguns serão atraídos de tal forma que não conseguirão se desvencilhar disso, até que toda a verdade seja posta. E ainda que você siga um professor, um mestre, uma doutrina, não é isso que vai te trazer a compreensão. Essa compreensão é um insight, um colapso do modelo da mente. E aí eles dizem que acontece por graça, porque não se sabe como. Pode ser útil que se faça todo um trabalho, mas mesmo sem todo o trabalho, acontece das mais diferentes formas. E aqui gosta da metáfora da árvore. Uma árvore que dá flores. Nunca se sabe ao certo quais serão os ramos que vão brotar e florescer. E não se sabe ao certo por que determinados ramos simplesmente não florescem, ou as flores não amadurecem. São sempre brotos, são sempre botões que morrem e se perdem. E aqui e ali é o êxtase da árvore, a iluminação, o ponto máximo de sua existência acontece. Flores da árvore, flores da existência, são estes aqui e ali, esses pontos onde esse reconhecimento floresce, esse reconhecimento acontece. Um olhar sincero vai dizer que pouco importa a existência. Ainda que seja o êxtase da existência, pouco importa. No sonho, vemos uma vastidão infinita.
de formas, de seres, planetas, estrelas, galáxias infinitas. Que importa se aqui um pequeno ponto descobriu a verdade? Parece tão insignificante. E ainda assim, esse pequeno ponto onde tudo acontece é o universo inteiro, onde estrelas, planetas, galáxias, formas, seres estão surgindo. O mistério de existir. Não se sabe de onde vem essa vontade que queima a alma. Que empolga, que não deixa de existir, até que toda a verdade seja revelada. Não tem autoria nisso, é a própria vida se desenrolando a favor de si mesmo. E aí, então, é possível ver que tudo sempre foi um apontar para isso. Esse sentimento de falta, essa angústia de fundo tão característica da nossa sociedade, tão presente na espécie humana, é um dos maiores indicativos. É como um alerta para que observemos que estamos olhando para o lugar errado. É como uma dor, bem lá no fundo, bem distante, lembrando ao mecanismo que algo está errado. Você não está olhando para o lado certo. Algo está errado. O sofrimento é esse alerta. Algo está errado. É quase como uma saudade de si. Então, sim, a ilusão também é um apontar para isso que é esse saber onde tudo está acontecendo. Isso que é a base, que é o chão, que é o suporte de tudo o que acontece. Não é assim? Saber. Nada surge sem que haja saber. Por mais grandioso e extraordinário, é preciso que haja saber. É preciso que haja presença para quem esse conhecimento e esse conteúdo acontece. E ainda assim, você procura alguém e não tem alguém. Porque o personagem não tem consistência nenhuma. Além de memórias e pensamentos e crenças, não tem consistência. Então, há um saber, mas não tem alguém que sabe. Isso é uma compreensão que acontece através da investigação mais simples, aquela que é da sua própria experiência, é existencial. Então, saber, presença, é onde tudo acontece e é para onde tudo aponta.
E a ignorância e a ilusão provocam o sofrimento de nunca alcançar, de estar sempre em falta. Esse é o fundamento de todo o desejo. Por isso que os mestres dizem, é preciso livrar-se do desejo. Livrar-se do desejo é olhar para o lugar certo, onde o vazio é pleno. O vazio é a possibilidade de todo o preenchimento. Do nada à abundância, onde o infinito surge como tudo. Para quem essa verdade é atraente? Isso nem importa. Isso só acontece. Isso só acontece. E é um acontecimento extraordinário. Ele é extraordinário. Então, se aí tem uma vontade acontecendo, se não basta mais o conteúdo raso da vida cotidiana, abraça essa vontade, agarra essa vontade, como se você pudesse fazer outra coisa. Deixe-se levar, porque é o mais precioso da existência, é a flor da existência, nela o néctar disso que é. E não é longe daqui, não é um outro lugar, até porque não tem lugar nenhum. E mesmo a mente e seus condicionamentos e seus hábitos e suas histórias se apaixonam para então se entregar à dissolução. Só histórias, só palavras, só setas, só placas. Esse olhar tem que ser existencial. E aí essa fala vai sair de um outro lugar. Percebe-se que ela não tem autor. Percebe-se que é o universo inteiro que se traduz nela, ainda que o universo seja só uma ideia. Também surgindo agora o esforço poético de falar sobre isso que é inenarrável, que não é acessível, que está encoberto, porque não é traduzível para a linguagem do dois. Essa linguagem que já é uma separação. Isso para o qual não é possível dar nome e, no entanto, está aqui. É a substância mesmo dessas palavras que dividem. É não dois. E isso
é o que eu sou. Isso é o que é. E até o sonho pode transformar-se. Só histórias. O convite é para olhar bem de perto. E continuar olhando para a fonte do ver. É nessa fonte que tudo surge. Sem medo de deixar a bagagem para trás. Olhar e olhar de novo. Quem sabe assim a graça venha. E mais uma flor floresça. Lisa Broche. Namastê. Satnam, verdadeira identidade. Waheguru, o Guru interno. Namastê, o Deus em mim e o Deus que é.